vamos conversar sobre doença do refluxo gastroesofágico nessa nossa última coluna do ano de 2025. Mandando um abraço para você que está em casa, na maior audiência do Rádio Campinense no horário, minha querida amiga Lúcia Guedes, já na nossa audiência também. Olha, Anchieta, a forma de mastigar o alimento, se a tosse, pigarro e a sensação de queimação são alguns dos questionamentos que a gente pode fazer para investigar se o paciente tem a doença do refluxo gastroesofágico. A gente precisa entender que existe um refluxo natural, um refluxo fisiológico e um refluxo patológico, um refluxo que é doença. Muito bem, então o que é esse refluxo fisiológico? Ele é o retorno do conteúdo gástrico, ou seja, do alimento que está no estômago, ou do ácido que está lá, que pode ocorrer em até 60% das crianças, dos lactantes, tendo seu início em cerca de 7 semanas de vida. A condição pode se intensificar dos 3 meses aos 4 anos de idade. Esse refluxo fisiológico geralmente não leva a sintomas ou consequências. Mas então, o que é o refluxo? Ele é o retorno do conteúdo gástrico, sejam gases, líquidos ou sólidos, para o esôfago. O esôfago é um tubo que vai ligar a nossa faringe, ali a parte de trás da boca, né, no comecinho da garganta, até o estômago. Ele pode ocorrer, o refluxo, em alguns momentos do dia, sem que isso caracterize doença, principalmente em períodos após as refeições e, como a gente já falou, nos recém-nascidos. A doença, que afeta crianças e adultos, é um dos motivos mais frequentes que levam o paciente ao consultório de um gastroenterologista. Por ser uma doença crônica, limita bastante a qualidade de vida e pode interferir nas atividades diárias do indivíduo. Também é bastante comum na gestação. Abraçando aqui Emerson Santos, o querido doutor Frederico Clemente, também na nossa audiência. Já a condição fisiológica, como a gente citou anteriormente, ela é considerada normal pela vulnerabilidade dos tecidos nas crianças. O problema desaparece espontaneamente na maioria dos casos. Mas quais os sintomas, né? Os sintomas mais comuns são a sensação de queimação no peito e a regurgitação, ou seja, quando a gente falou na criança, é que a criança golfou, né? O retorno do alimento pela boca, né? Porém, há outros sinais, Arimatea, que precisam ser analisados, como dor no peito, tosse crônica, vômitos, dificuldade de ganho de peso e estatura, aí a gente está falando das crianças, né? E até casos de pneumonia. Sim, porque esse refluxo ele pode voltar, né? Esse alimento, esse conteúdo, ele pode voltar pelo esôfago, chegar na altura da faringe, como a gente citou lá em cima, e cair no canal errado, né? E a pessoa tem uma pneumonia porque isso foi desviado para o pulmão. Algumas outras doenças podem apresentar os mesmos sintomas, sendo a principal a pirose funcional, em que há uma alteração da sensibilidade do esôfago ou uma alteração na comunicação do eixo cérebro-esôfago, sem uma exposição ácida aumentada, ou seja, a pessoa sente a azia, mas não tem o refluxo, sente a azia por um defeito na sensibilidade. A avaliação de um médico é essencial para diferenciar esses sintomas. E as causas? Bom, vários fatores podem estar envolvidos. Um dos principais é o sobrepeso ou a obesidade. Estudos revelam que uma perda de peso em torno de 5% já melhora os sintomas e a inflamação. A alimentação também é um agente causador do refluxo. Alimentos ricos em cafeína, alimentos muito gordurosos, bebidas alcoólicas, refrigerantes, além do cigarro, podem ser agravantes. Outros hábitos relacionados à alimentação são motivo de alerta, como deitar, após se alimentar e ingerir líquidos durante as refeições, viu, Rosalvo? Bom dia para você. E como tratar o refluxo? O tratamento do refluxo gastroesofágico é baseado principalmente em alterações comportamentais. Quais seriam? Perder peso, evitar alimentos que predispõem ao refluxo, e aí tem isso, né, a sensibilidade de cada um. Tem gente que come abacaxi e fica com azia depois. Tem gente que come e não sente nada, mas come um chocolate e fica com azia depois, ou toma uma xícara de café e fica com azia. Então você vai perceber aquele alimento que lhe predispõe o refluxo. Fracionar a dieta,
Quanto menor a quantidade, melhor. Então, menos alimento em intervalos menores. Evitar ingerir líquidos com as refeições. E evitar de deitar 2 a 3 horas após uma refeição. Ou seja, comer e deitar logo a seguir não é boa coisa. Alguns pacientes podem necessitar de medicamentos que diminuam a acidez do estômago. E em casos mais graves ou que haja contraindicação do uso desses medicamentos, pode-se optar por cirurgia. Outras formas de tratamento ainda estão em estudo e pesquisas recentes têm mostrado novas opções para o tratamento por endoscopia. Porém, há necessidade ainda de mais estudos. Bom dia, Mauro. Vamos nos encontrar hoje sim, se Deus quiser. Aqui também o querido Rosalvo Barbosa Leal, que correu uma distância que eu não vou dizer, Rosalvo. Você é tão provocador quanto a Arimateia Souza. Acaba no último programa do ano e ficar aguentando essa gracinha, viu? Bom, vamos lá, minha gente. Finalizando a coluna aqui. Quanto à medicação e à possibilidade de cirurgia, somente um médico poderá fazer alterações na dose do medicamento ou encaminhar para o tratamento cirúrgico, porque em algumas situações pode ser necessário fazer terapia de manutenção por toda a vida. Mas, felizmente, os medicamentos atuais são muito bem tolerados e seguros. Eu mesmo já uso medicação para refluxo há mais de 20 anos e convivo com o meu refluxo aqui tranquilamente, só tratando com medicação. Mas é muito chato. Realmente você tem dia que parece que engoliu uma brasa. Aqui, doutor Antônio, fiquei com algumas sensações aí na sua participação. Primeiro delas é que o leite é um grande indutor. O leite pode ser, sim, um alimento predisponente, tá? Para algumas pessoas. Como eu lhe disse, tem gente que tem essa situação de refluxo com determinados alimentos que outras pessoas não têm, tá? Mas leite pode ser, sim. Agora, uma coisa importante da gente dizer é não confundir as coisas. O refluxo é uma doença muito comum na infância, logo nos primeiros meses, enquanto a criança está ali aleitando, tanto que tem a velha tradição de botar o menino para arrotar, né? Bota o menino no braço, dá uma balançada e tal, que é para ele arrotar, porque eles têm uma predisposição maior ao refluxo, mas aí nesse caso deles não é induzido pelo leite, é porque ainda não está completamente maduro o sistema de válvula que existe entre o esôfago e o estômago. Raíssa Kelly, mais uma vez chegando com vários alimentos aqui. Toda semana ela toda semana passada foi pizza, hoje tem ali panetone, tem. Quem tá perdendo é Alexandre Moura, só chega no sábado, rapaz. Só chega no sábado. Eu sei que ele tá viajando, escutei a coluna dele ontem gravada, mas alguém vai fazer esse recado chegar a ele. E tem a ver também com o tempo de mastigação? Raíssa que se prepare na volta de Alexandre. Araújo dizendo aqui, a Raíssa, que se prepare para quando Alexandre voltar. Se tem a ver com o tempo de mastigação, tem. A gente tem que mastigar melhor os alimentos, que é para que eles já comecem o processo de digestão na própria boca, tá certo? Então, comer de maneira apressada, engolir grandes quantidades, está errado. Isso também pode ser fator predisponente para o refluxo. E outra, a questão você falava sobre a questão de não comer antes de dormir, principalmente no turno da noite, né? A gente tem um costume, né? Eu pelo menos, se pudesse, adoraria me deitar depois do almoço. Mas deitar-se logo após a refeição predispõe ao refluxo. E é muito fácil de entender isso. Imagine que você tem um copo e ele está cheio. Se eu deitar esse copo, vai acontecer o quê? Derramar. Vai derramar água, né? Então, se o seu estômago está cheio, você está em pé, ele está na posição de que o alimento, pela gravidade, vai ser ajudado a seguir o seu caminho. Se eu deito, a chance desse alimento refluir é maior, né? Agora, naturalmente, se a gente tem uma válvula competente, o nome dessa válvula é cárdia, e está bem pertinho do coração mesmo. Se a válvula é competente, ela deve segurar o alimento, mas para quem tem uma válvula incompetente,
para quem tem uma válvula incompetente, deitar logo depois da refeição vai predispor à situação. Bom dia, amor da minha vida. E Na nossa audiência aqui. E como é que se dá a sincronização disso com a tradicional siesta europeia? Pois é, quem tem doença do refluxo vai ficar com a siesta prejudicada. Mas é como eu estava dizendo, apesar do refluxo, e a gente tem que botar numa balança, né? Porque a sonequinha depois do almoço é boa para a saúde, tá certo? Ela é boa para a saúde. Aí tem uns artifícios, né? O que é que você pode fazer? Você pode elevar a cabeceira da cama, você pode usar aquelas almofadas que parecem um triângulo, assim, uma rampinha, para ficar com a cabeça mais alta e dar ali o seu cochilo. Dá o cochilo numa cadeira do papai, por exemplo, numa rede. Funciona bem demais. Ajuda. E esse é o tipo de estratégia que é usado mesmo. A gente recomenda mesmo para os pacientes que utilizem esse tipo de artifício, porque acaba ajudando. Entre as mudanças comportamentais, uma das alternativas é levar a cabeceira da cama. E em termos de medicação? Medicação. Hoje em dia, as medicações para controlar a acidez do estômago, elas estão muito modernas, né? E evitaram, você praticamente não escuta mais falar de que alguém está doente de úlcera. Era uma doença muito comum antigamente. Fulano está com uma úlcera no estômago ou no duodeno. Meu avô, Antônio Henriques, teve internado várias vezes e foi operado várias vezes por conta de hemorragia digestiva, por conta de úlcera. Ele tomava muito anti-inflamatório, que ele tinha reumatismo, né? E os anti-inflamatórios, esse anti-inflamatório que a gente toma aí no dia a dia, ele predispõe à formação de úlcera no estômago e no duodeno. Mas depois que foram inventados uma classe de drogas chamada inibidores de bomba protônica, vocês aí de casa vão certamente conhecer pelo nome de omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, enfim, esses prazóis da vida, isso praticamente acabou, né? É uma medicação extremamente eficiente que controla com muita tranquilidade a acidez do estômago e se a acidez está controlada, o sintoma do refluxo diminui. Porque o grande problema é que o conteúdo do estômago é ácido, ele volta para o esôfago que não suporta essa acidez. Então, no meu caso, como eu disse, eu tomo pantoprazol tetraidratado já há mais de 20 anos, e isso resolve a minha questão do refluxo, porque ele diminui a acidez lá no estômago e, vamos lá, não é que resolve a questão do refluxo, resolve o sintoma do refluxo. Como a acidez diminui, o que retorna para o esôfago não causa sintoma. Essa variação tetra hidratada significa? Ela é uma forma que a absorção da medicação é mais eficiente, mais rápida e mais eficiente. Você com uma dose menor consegue um efeito maior.